E a gente continua falando de saúde aqui no Ver Mais, só que dessa vez, gente, vamos falar sobre infecção urinária, um problema muito comum entre as mulheres, mas você sabia que também pode ocorrer com os homens? É mais raro, mas pode. E você sabia que essa infecção pode atingir órgãos diferentes? Isso mesmo. E as causas são várias, gente. Além disso, alguns fatores de risco podem facilitar a ação das bactérias. Para te ajudar a entender sobre este assunto, nós convidamos o médico urologista, Dr. Gustavo de Oliveira Mota. Boa tarde, Dr. Gustavo. Boa tarde, Seja bem-vindo aqui no Ver Mais. Obrigado. Infecção urinária é mais comum em mulheres, né? Mas pode ocorrer nos homens também. Sim, a infecção urinária ela é uma doença muito mais comum e muito mais frequente no sexo feminino por uma questão anatômica. Pelo canalzinho da mulher que liga a bexiga até a parte externa do corpo ser muito mais curta, a mulher tem uma predisposição maior a desenvolver a infecção urinária. O homem tem um canal mais longo, essa uretra, passa por dentro do pênis, então até essa bactéria atingir a região da bexiga é mais difícil no sexo masculino. E pode ocorrer nos homens, talvez a partir de uma certa idade. Isso. A infecção urinária no sexo masculino ela é mais comum nos recém-nascidos abaixo de 1 ano e na fase adulta. Então, habitualmente, o paciente que está na terceira idade, que já tem uma próstata de um tamanho maior, que dificulta o esvaziamento da bexiga, esse paciente tem uma predisposição maior. Aquela urina parada dentro da bexiga começa a predispor o paciente a desenvolver infecção urinária. Isso abre para uma ótima pergunta. Existem algumas atitudes ou ações que eu faço no dia a dia que podem colaborar para uma infecção urinária ou não? Sem dúvida. A gente, por hábito no consultório, a gente orienta as pacientes, que o principal fator que você pode evitar a infecção urinária é o fato de você urinar, Então, a gente, nas pacientes novas, do sexo feminino mais jovens, elas têm um hábito ruim, que é de prender a urina, de segurar o xixi. Isso é muito ruim do ponto de vista de infecção urinária, predispõe muito à infecção urinária. Sim. Então, essa paciente que prende a urina, que não toma bastante líquido e tudo mais, ela vai ter um risco maior de desenvolver a doença. Olha só, então tomar bastante líquido, ir ao banheiro várias vezes para ir trocando esse líquido ali da bexiga, ajuda a não ter a infecção urinária. Sem dúvida alguma. Tá, doutor, e essas pessoas que têm recorrente, assim, às vezes eu converso e vejo que tem pessoas que têm várias vezes na vida, por que isso acontece? É o seguinte, a principal bactéria que entra na bexiga da paciente e que vai desenvolver a cistite ou até uma infecção urinária mais grave, ela mora na região genital. Essa bactéria, ela se origina do intestino, então 90 a 95% dos casos são bactérias que já moram na região do intestino da paciente, mora na região genital. Quando a paciente facilita, essa bactéria vai entrar então para a bexiga. Então, por que da recorrência? Às vezes a paciente igual a gente falou anteriormente, a paciente não segue alguns hábitos que predispõem. Então, a paciente que trabalha, vamos supor, um telemarketing, e ela fica ali sentada o dia inteiro, não levanta para fazer xixi e tudo, ela está se expondo a esse risco. Sim. Então, paciente que toma bastante líquido, não prende a urina, paciente que tem o hábito de urinar após as relações sexuais. Com a higiene não tem a ver? Tem, a gente fala que essa é uma regrinha que a mãe tem que passar para as filhas e as filhas para as netas, que é sempre fazer higiene da frente para trás no sexo feminino. Não trazer essa bactéria em direção à região da vulva, que também vai predispor. Paciente que tem candidíase de repetição também. Sim. Então, essas coisas são fatores predisponentes. Uma vez, eu nunca vou esquecer ainda, eu fazia a reportagem logo no início, isso há 20 anos, e eu lembro que eu cheguei numa UTI de um hospital e tinha uma paciente muito mal, com infecção generalizada. Sim. Generalizada, ela estava em coma. E eu perguntei, mas o que ela tem? E me disseram, uma infecção urinária que evoluiu. E eu nunca mais esqueci aquilo, porque o estado dela era visivelmente grave, e eu fiquei chocada com aquilo, porque eu não sabia que uma infecção urinária poderia levar a uma coisa dessas. E tomar tamanha proporção, Isso. É preocupante. Dentro de um hospital, no ambiente nosocomial, que a gente fala dentro do hospital, as infecções urinárias vão responder até por 30% a 40% de todas as infecções de dentro do hospital. O que acontece? Essa infecção urinária que a gente conversou antes é a cistite, é aquela irritação para urinar,
vai no banheiro toda hora, arde para fazer xixi e às vezes até sangra. Essa é uma irritação da bexiga. Sim. Essa bactéria que está na bexiga, por vezes, ela pode alcançar o trato urinário superior, chegar aos rins. E esse tipo de infecção configura um quadro muito mais grave. Entendi. É um quadro de pielonefrite. Essa infecção ela se espalha no corpo. Olha. Então, essas infecções mal curadas, a infecção urinária de repetição, o paciente tomou antibiótico de maneira, às vezes, errada. Ou aquele remedinho ou que incompleta, a vizinha indicou. a amiga, já tomei isso melhora. Está mal curado. Isso pode evoluir com um quadro grave e, às vezes, associado a algum outro tipo de situação, o diabetes, que nós vimos antes aqui na reportagem anterior. Isso pode facilitar com que essa infecção tome proporção gravíssima e essa paciente realmente para dentro do CTI. E às vezes são quadros muito chocantes, porque as pacientes às vezes são muito jovens. Sim. Então são pacientes com a vida inteira pela frente, 20, 30, Acaba 35 anos. brincando ali com uma coisa que parece Tá inofensiva. lá dentro do CTI, grave, isso é uma situação... Certo. Precisamos tomar cuidado, então, tomar bastante água, ir bastante ao banheiro, ter hábitos saudáveis, higiene ok e cuidar, né? Qualquer sintomazinho, dorzinha, procurar um profissional médico e não tomar medicamento por conta própria. Isso, eu acho que isso é o ideal, é que você busque ajuda quando isso for necessário e não se automedique para não correr um risco futuro de uma situação pior. Muito obrigada, seja sempre bem-vindo aqui no Ver Foi um Mais. prazer enorme, eu agradeço a oportunidade. Prazer é nosso. Obrigado.